O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, aponta que a celeridade dos processos da Operação Lava Jato não depende apenas do STF. Nós temos que olhar isso com muito cuidado. A demora até agora não é a demora do Supremo Tribunal Federal. O tribunal tem julgado aquilo que tem recebido. Agora, as investigações que se fazem sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal dependem muito da ação da Polícia Federal e da Procuradoria da República. Há uma certa confusão aí, um certo aproveitamento, tentando misturar a prerrogativa de foro, o chamado foro privilegiado, com a demora. Não é isso que está fazendo demorar os processos. É a investigação que é complexa por si e que realmente não tem andado com a celeridade devida. O ministro, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está em viagem à Europa e vai conferir de perto a eleição na França. Na volta, ele retomará as tratativas em relação ao processo Dilma Temer. Houve a deliberação do colegiado no sentido de dar mais prazos, inclusive no que diz respeito a ouvir testemunhas que deveriam ter sido ouvidas. Isso foi determinado pelo plenário, o relator, ministro Herman Benjamin, acolheu e esses depoimentos estão sendo feitos. Ao que eu estou informado, ontem foram ouvidos João Santana e Mônica Moura, não é? E portanto, esse processo prossegue. Eu estou indo agora acompanhar as eleições na França, volto ao Brasil e em seguida, tão logo esse processo esteja definido, nós pautaremos essa demanda. O ministro participou em Lisboa, capital de Portugal, de um seminário na Faculdade de Direito. Professor Vila. Puxa vida, que tour, hein? Que bacana. Eu acho que todo mundo gostaria, durante o trabalho, de viajar 2, 3 semanas para o exterior. É bacana isso. Eu acho que as férias forenses no Supremo são muito curtas, né? O pessoal não tem férias lá. São 2 meses, mais feriados. Nos 12 meses dá 3. E mesmo assim viajo. O que eu acho é o seguinte, e estou dizendo aqui, o Marco Antônio Villa, que eu sei que alguns não gostam da minha fala, mas eu não estou nem aí. Eu estou falando com honestidade, dentro da lei, dentro que respeita a Constituição. Eu acho que o Brasil é o único país do mundo que ministros da Suprema Corte estão toda hora no exterior. Eu acompanho um pouco a vida de alguns países, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos. Eu não vejo nos outros isso. Viaja. Vai ser observador na eleição francesa? Vai ser observador na eleição na Líbia, vai ver como é bom, né? Vai pra Trípoli. Em Paris todo mundo quer ir, até o Caio quer nadar no Rio Sena, né? Não fala. Então, pera um pouquinho. E o processo da eleição de 2014? Lembra aqui, há 3 semanas atrás foi dito aqui no Jornal da Manhã que em 4 sessões estaria tudo resolvido. E eu falei, isso é balela. Aí o pessoal fica nervoso, até liga pra cá, né? O que aconteceu? Nada! Sabe quando esse julgamento vai ter? Quando mudar toda a composição do tribunal. E olha lá, no 2º semestre. E sabe quantas vezes eu já perguntei? Era pra ser isso em 2015, né? Então empurrando. Agora, a questão toda é o seguinte. Primeiro ponto, então realmente eu não me conformo com isso. Quer viajar? Viaja com o seu dinheiro e nas férias. Ponto 2. O foro privilegiado é uma excrescência, tem de terminar sim, e tem de ir para a primeira instância. E vou dar um exemplo que as coisas não andam no STF. E esse não tem jeito de telefonar, pressionar, não. Ponto 1. O inquérito, e o senhor sabe, eu estou me dirigindo ao ministro Gilmar Mendes, inquérito 2245, o senhor sabe do que eu estou me referindo, mensalão. Quando ele foi aberto? 2005. Quando ele foi entregue e depois recebido como ação penal pelo STF, 2 anos depois, 2 anos, em agosto, em 4 sessões, o senhor se lembra muito bem, 2 anos, aí virou ação penal 470, que começou, a instrução começou em agosto, né, de agosto de 2007, foi até agosto de 2012, 5 anos, somando mais os 2 anos do inquérito já deu 7. Sabe quanto tempo durou o julgamento, o senhor sabe? 2 anos, deu 9. Sabe quantos originalmente réus eram? 40, acabou se transformando em 38, dos quais 25 foram sentenciados lá. Acabaram recebendo pena, etc. Eu não vou contar toda a história aqui, que é longa, escrevi sobre isso e tal. A questão que se coloca é que agora nós temos um número muito maior. Tende a acabar com o foro, sim, ir para a primeira instância. E só tem condenações, e esse pessoal hoje está cumprindo pena, porque começou na primeira instância com o Sérgio Moro, que o senhor não gosta. Eu sei que o senhor não gosta dele, né? Pelas declarações dadas, eu não estou inventando, eu estou citando estritamente o que foi dito.
né? Tô dizendo isso claramente porque eu conheço com quem eu tô tratando, né? Ou seja, o que foi dito, críticas severas ao Ministério Público Federal, Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro. Porém, só tem condenados hoje, e o país só tá como está, em grande parte, a 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu não me esqueço disso e nunca esquecerei. Portanto, eu acho que a grande questão é a seguinte: nós precisamos mudar o Brasil e mudar os 3 poderes da República. O Palácio do Planalto, especialmente o Palácio do Planalto, o STF, e mudar o Congresso Nacional. O Brasil é outro. A elite dirigente até hoje não entendeu. A elite dirigente é passado. Os brasileiros querem um outro país, não esse.